Você já parou para pensar que talvez os sonhos que mais te inquietam não nasceram dentro de você por acaso? Que talvez eles foram colocados aí, silenciosamente pelo próprio Deus? A verdade é simples. Confundem o plantio com a colheita. Querem o fruto antes de aprender a cuidar da semente. Querem a promessa antes de passar pelo processo. E é justamente aí que os planos divinos se perdem, não porque a mente é o primeiro altar onde a fé precisa florescer. É ali que Deus trabalha antes de qualquer milagre acontecer no mundo visível. É ali que Ele sussurra ideias, inspira coragem, desperta talentos. Talvez você não perceba, mas cada pensamento que você aceita é uma semente. Uma ideia plantada, uma emoção cultivada, uma crença regada todos os dias. E o que é mais curioso? Deus não fala com vozes. Interrompe o crescimento da semente. Cada vez que você reclama, você joga sombra sobre o que Deus quer fazer florescer. E cada vez que você compara seu tempo com o dos outros, você arranca pela raiz o preparo. Ele não quer te punir. Ele quer te fortalecer. Nenhuma semente floresce antes de ser enterrada. O escuro da terra é o processo antes do nascimento. A solidão é o campo onde a fé aprende a. Você quer prosperar? Quer realizar o que Deus colocou em você? Então aprenda a proteger o seu campo. Vigie seus pensamentos como quem guarda um tesouro. Afaste-se de pessoas que despejam pragas. Isso tudo muda. Você começa a proteger sua paz como quem guarda uma promessa. Você começa a silenciar o ruído do mundo para ouvir a voz de dentro. Você começa a perceber que não precisa correr. Só. Quantas vezes você achou que tinha perdido tudo e, no fim, descobriu que estava sendo redirecionado? É assim que Deus trabalha. Ele não destrói. Ele poda. Ele corta para fortalecer. Ele te tira do recebido. E quando a dúvida voltar, porque ela sempre volta, você se lembra. O campo é meu, mas as sementes são dele. E então você volta a cuidar. É assim que se vence. É assim que se prospera. Semente. E quando você chega nesse nível, as pessoas percebem. Elas dizem que você mudou, que ficou frio, distante. Mas o que elas chamam de frieza é foco. O que elas chamam de distância é discernimento. O que, como prêmio, mas como consequência natural de um solo fértil. E se hoje você sente que o sonho está distante, lembre-se. As raízes crescem no escuro. É no invisível que a fé se fortalece. Continue cuidando. Continue acreditando. Continue regando com esperança desse campo. Proteja sua mente. E se essa mensagem falou com você, se ela fez algo dentro de você despertar, então deixe isso ecoar. Escreva nos comentários: eu escolho cultivar o que Deus plantou em mim. Porque essa declaração, o terreno onde o céu se manifesta. E poderosa. Sua mente é o campo onde Deus planta os sonhos que Ele quer realizar através de você. Mas aqui está o mistério. A maioria das pessoas nunca cultiva essa terra. Elas deixam o campo. Deus desistiu, mas porque o homem se distraiu. Pare por um instante e olhe para dentro. Quantos sonhos você já teve que pareciam impossíveis? Quantas vezes algo dentro de você dizia, isso é grande demais, e você, em vez de acreditar, duvidou? E a mente humana é um campo fértil, mas também perigoso. Tudo o que você acredita cresce. Tudo o que você alimenta frutifica. Se você cultiva fé, paciência e propósito, seu campo floresce. Mas o mundo vai tentar arrancar essas sementes. Vai te chamar de sonhador. Vai rir da sua fé. Vai dizer que é impossível. E é justamente aí que Deus te observa em silêncio, esperando para ver o que. Você entende agora?
O sonho não se perde. Ele seca por falta de cuidado. Ele continua aí, dentro de você, esperando que você volte a acreditar. Deus não desiste de quem Ele escolhe, mas pode te deixar. Napoleão Hill dizia que toda riqueza começa por uma ideia. Eu te digo, toda revelação divina também começa por uma ideia, uma centelha espiritual que Deus sopra em sua mente e espera que você alimentam dúvida com o pensamento. A mente é o primeiro templo onde a fé precisa ser vivida, não apenas dita. É ali que você decide se o sonho de Deus vai se realizar através de você ou morrer no esquecimento. E quando você entende, quando a colheita chega, ela aparece de repente, mas nunca foi. Você só não via o que estava sendo preparado. A bênção chega silenciosa, porque o verdadeiro milagre não é o fruto, é o processo que cuidando do solo. E talvez agora você esteja pensando, mas como eu cultivo essa mente fértil? A resposta é simples, mas exige disciplina. Você alimenta a fé todos os dias, mesmo quando nada parece acontecer. Orações vazias. Porque Deus se manifesta no pensamento firme, na decisão inabalável, na atitude coerente. Essa constância é o verdadeiro sinal de quem entendeu o propósito. Não é sobre brilhar, é sobre florescer no tempo certo. Não é sobre provar nada, é sobre se tornar o que Deus já via quando plantou a. Disciplinada é um ato de cultivo espiritual. Você não está apenas vivendo, está plantando eternidade. Por isso não se desespere com o tempo. O tempo é o melhor amigo de quem planta com fé. É ele que prova a sua paciência, que revela a sua maturidade, que separa quem acredita de quem apenas deseja. Então agora faça uma pausa. Feche os olhos. Sinta. Os sonhos que você tem não são uma coincidência, são uma convocação. Deus te escolheu para manifestar algo através de você. Não duvide mais. Cuide. Porque no fim, é isso que você é. O jardineiro da própria mente, o guardião do campo divino, o colaborador do Criador. E quando você entende isso, o impossível se curva. Porque a mente que acredita é abandonado. Deixam as sementes morrerem de fome, sufocadas por medo, dúvida e distração. E é por isso que tantos vivem sem florescer, mesmo tendo dentro de si o potencial para um jardim inteiro de. Se eu te dissesse que esse grande demais era o sinal mais claro de que era Deus quem tinha colocado isso aí, porque Ele não te dá sonhos do tamanho da sua capacidade. Ele te dá sonhos do tamanho da. Alimenta medo, raiva e dúvida. O mesmo campo se torna deserto. Deus te deu o poder da escolha. Você é o jardineiro da própria mente. O Criador coloca as sementes, mas é você quem decide se vai regar. Você faz com o que Ele te deu. Porque a fé não é medida na euforia, é medida na perseverança. Quando tudo parece contra, é ali que Ele vê se o terreno é fértil. No deserto até que você aprenda a cultivar o que Ele te deu. Germinar. Os maiores milagres da vida não acontecem quando tudo está claro, mas quando tudo está escuro, e mesmo assim você continua acreditando. É aí que o campo da mente começa a se transformar. Porque o mentais no seu terreno. Cuidado com o que você assiste, lê e repete. Tudo isso é adubo ou veneno. Precisa cuidar. Porque Deus nunca se atrasa. O tempo dele é perfeito. E o campo que floresce antes da hora se perde com o primeiro sol. A maturidade espiritual é aprender a esperar com fé, não com ansiedade. É lugar raso para te levar a raízes profundas.
E é por isso que os que permanecem fiéis no deserto colhem flores raras. Substitui o medo por ação, a dúvida por oração e a pressa por constância. Você começa a falar com Deus em pensamento, não apenas em palavras. Você agradece pelo que ainda não tem, como se já tivesse. Você quer saber o segredo dos que parecem ter uma paz que o mundo não entende? Eles aprenderam a cultivar o campo da mente, aprenderam a guardar o silêncio, a vigiar a palavra, a proteger a energia. Elas chamam de silêncio é sabedoria, porque você aprendeu a não desperdiçar energia com o que não te constrói. Você entendeu que o campo mais precioso da vida é a sua mente, e que o inimigo não. Deus está trabalhando enquanto você planta. E um dia, quando você menos esperar, as pessoas vão olhar para a sua vida e dizer: como ele conseguiu? E você vai sorrir por dentro, porque saberá que não foi mágica, nem sorte. Foi o resultado de... Não é apenas uma frase, é um compromisso com o propósito. Sonhos dele nunca morrem. Apenas esperam o jardineiro certo para florescer. Deus não planta em qualquer solo. Ele observa o terreno. Ele mede o coração, analisa a mente, observa a fé. Ele não entrega um sonho para ser esquecido, mas para ser cultivado. O problema é que muitos... Sua fé. Mas enquanto muitos oram pedindo sinais do lado de fora, Deus está falando do lado de dentro. E poucos escutam. Com fé ou com medo. De trovão. Ele fala com pequenas ideias que se repetem, com inspirações que voltam, com desejos que não morrem, mesmo quando o tempo passa. Esse é o sinal. O sonho que não te abandona é o sonho que estava prestes a brotar. Olhe para a sua vida hoje. Talvez você esteja exatamente nesse deserto. As coisas paradas, as portas fechadas, os caminhos confusos. E você pensa: Deus se esqueceu de mim. Mas o que parece abandono, transforme em realidade. É o mesmo princípio, o mesmo campo. A diferença é o jardineiro. Deus te deu o poder de escolher o que floresce dentro de você. Ele não pode regar uma mente contaminada com medo. E é por isso que tantos oram, mas poucos colhem. Porque pedem bênçãos com a boca, mas... Entender que Deus trabalha no invisível antes de revelar o visível te transformou em alguém capaz de recebê-lo. Mas atenção, a colheita não é o fim, é o recomeço. Cada sonho realizado abre espaço para outro maior, mais ousado, mais alinhado com o propósito. Porque Deus nunca para de plantar em quem continua. Deus não precisa de multidões para cumprir o plano dele. Ele precisa de mentes alinhadas. Uma só pessoa com fé verdadeira pode transformar gerações. Uma mente decidida é mais poderosa do que 1000. Precisa te derrotar, basta te distrair. Então, da próxima vez que algo te tirar do eixo, respire. Lembre-se, essa é uma tentativa de me fazer abandonar meu campo. E volte a cuidar. Cada oração, cada pensamento positivo, cada atitude. Um campo cuidado em silêncio, regado por fé, protegido por disciplina e iluminado pela graça divina.
Curta este vídeo se ele tocou sua alma. Inscreva-se para continuar recebendo palavras que alimentam o espírito. E compartilhe com alguém que também precisa lembrar que Deus ainda planta. E que o inimigo mais sutil dos sonhos não é o fracasso, é a distração. Porque ela parece inofensiva, mas rouba o foco, enfraquece o propósito, te faz esquecer o plantio. Cada vez que você duvida, você verdadeiro poder não está em ver, está em crer. Enquanto os outros reagem, eles refletem. Enquanto os outros reclamam, eles agradecem. Enquanto os outros desistem, eles permanecem. E mesmo que ninguém veja agora, Deus vê. Ele observa quando você luta calado, quando persiste cansado, quando perdoa sem reconhecimento. Ele anota cada semente. E no tempo certo, a colheita vem. Não,